Nós já vimos como que eu posso parametrizar uma superfície S, desenhei uma superfície em azul aqui, a partir de uma função vetorial, R, que depende de duas variáveis U e V. Então, cada ponto, que eu fiz um ponto vermelho aqui, nessa região D, U e V me resulta num vetor posição, amarelo aqui, que me leva a um ponto da superfície. Então, o que a gente quer, a partir dessa parametrização, que descreve então todos os pontos da superfície, é calcular a área dessa superfície. O que a gente faz muitas vezes em cálculo é dividir um problema maior e mais complexo em um problema mais simples e menor. Então, ao invés de calcular essa área toda, eu vou fazer um recorte, pegar só um retalho aqui, ó, que eu vou desenhar de roxo, e calcular a área desse retalho. Vou fazer ele ampliado aqui para ajudar a exemplificar o que eu estou querendo fazer. Está aqui esse recorte. E a gente vai tentar calcular a área desse recorte. Observe que eu fiz duas linhas pontilhadas ali, verde e vermelho. O que elas representam? Se eu pego nessa minha região D, por exemplo, um valor constante para U e vario o valor de V, escolho valores diferentes para V, cada um deles vai dar um ponto nessa superfície, que fiz esses pontos, essa linha pontilhada de vermelho, e portanto eu tenho uma curva nessa superfície. E a mesma coisa para curva verde. Eu escolho valores constantes de V, cada um desses pontos de V, cada um desses valores de U que eu estou variando aqui, chegando num ponto diferente nessa região, vai resultar num vetor posição diferente e, portanto, num ponto diferente dessa superfície. Então eu tenho duas curvas. E essas duas curvas são bordas desse meu retalho. O que eu quero é aproximar esse retalho por um paralelogramo. Que a área de paralelogramo é muito mais fácil de calcular do que a área de um retalho que eu nem sei direito a forma. Então, para isso, eu vou precisar de dois vetores tangente. Então, vou desenhar aqui um vetor tangente verde e depois um vetor tangente vermelho. Mas como que eu posso obter esse vetor tangente? É um vetor tangente à curva pontilhada verde. Se a função r de u e v me dá, para valores de v constantes, essa curva verde, para eu obter a variação ou tangente dessa curva verde, basta eu derivar essa função r em relação à única variável, que nesse caso é o u. Então, é uma derivada parcial em relação a u, porque eu estou assumindo que o v é constante. Pelo menos ele é nessa curva. E a mesma coisa na curva vermelha. É uma curva em 3 dimensões, dada pela função vetorial r de v, r de u e v, né? Mas eu estou assumindo que u é constante. Então, eu estou derivando em relação à variável v e obtendo aqui um outro vetor tangente, rv. Só que esses vetores, o tamanho deles depende da minha variação. Então, o que eu estou considerando aqui, o que eu gostaria que acontecesse, é que esses vetores fossem muito pequenos, para que eles tivessem um tamanho comparável a esse meu retalho aqui, que eu quero fazer bem pequeno. Então, um vetor tangente verde, eu queria que fosse pequeno, assim como eu também queria que o vetor tangente vermelho fosse pequeno também. Para isso, eu vou considerar uma variação infinitesimal aqui desse meu v. Então, o meu ΔV infinitesimal. E vou usar isso, que é uma variação, é um escalar, para pegar um múltiplo desse vetor RV, só que muito menor. Então, eu estou multiplicando esse vetor derivado em relação a v por um ΔV infinitesimal e tornando-o, então, infinitesimal também, de tamanho infinitesimal. E a mesma coisa eu faço com RU. Eu considero uma variação em U infinitesimal e estou multiplicando por esse vetor RU, tornando-o também infinitesimal. Então eu defini aqui uma região infinitesimal, ó, DU/dV, na minha região D. E agora o que eu quero é, a partir desses dois vetores, encontrar um paralelogramo, fazendo pontilhado aqui,
porque aí a área de um paralelogramo é mais simples de calcular. E essa área, do jeito que está desenhado aqui, ela não é igual à área do retalho roxo, mas é muito parecida. E o que funciona em cálculo é que com o que está por trás de cálculo, que ajuda muito a resolver, é que a gente consegue tornar esses ΔU e ΔV tão pequeno quanto a gente queira e ver o que acontece no limite, quando eles tendem a zero. E quando eles tendem a zero, nesse limite, o meu paralelogramo, que é essa área aqui que eu estou pintando, a área dele vai ser igual à área do retalho que eu quero, do recorte que eu quero. Daí a gente tem a área de um retalho, basta somar com todos os outros infinitos retalhos. Para calcular a área desse único retalho, tem um teorema do produto vetorial que diz que o paralelogramo formado por dois vetores, que é o caso que a gente desenhou ali, a área dele pode ser calculada a partir do módulo do produto vetorial entre eles. Vou deixar um vídeo onde isso é discutido com mais detalhe, vou deixar o link aqui. Mas o que diz esse teorema é que essa área desse paralelogramo pode ser obtida com o produto vetorial desses dois vetores. Então, o vetor verde com o vetor vermelho. E o módulo dele. Então, isso aqui é a área do paralelogramo, que com o ΔU e ΔV tendem a zero, é a área do meu retalho. Eu tenho a área de um deles. Basta, então, fazer uma soma de Riemann, ou somar todos esses retalhos para cada um dos pontos U e V, cada um dos pontos amarelos na região D, que me levam aos vetores posição e pontos amarelos na superfície S. Então, o que eu preciso fazer é uma soma ao longo da região D de todas essas áreas que eu vou chamar aqui de isso aqui de elemento infinitesimal da superfície aqui, ó, de todos esses elementos infinitesimais da superfície, onde S maiúsculo. O que eu posso para reescrever isso aqui, então vou botar a área total, né? A área da minha superfície S é a soma de todos esses retalhos. O que a gente pode fazer para isso ficar um pouco mais elegante, já que esse delta em cada um deles, né, é uma constante, e esse ΔV também é constante, eu posso tirá-los desse produto vetorial e do módulo. Então eu vou só reescrever essa integral aqui com o módulo dos dois vetores. Então essa integral, essa soma de todos esses produtos vetoriais RU e RV, derivado em relação a U, derivado em relação a V, multiplicados tanto pelo ΔU quanto pelo ΔV. E essa então é a área dessa superfície.